Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta manhã de sábado, dia 28 de novembro. Eu amanheci hoje bem melhor do que ontem, com menos dores no corpo, apenas com uma leve congestão nasal. E o resultado do meu exame de Covid-19 deverá sair por volta do meio-dia. No vídeo da tarde, quando eu voltar por aqui, eu digo para vocês se deu positivo ou não. Eu espero que dê negativo, eu acredito que possa ser sim uma virose em função da virada do tempo aqui em Teresina. Mas independentemente disso, eu estou medicado, não é hidroxicloroquina, é antibiótico prescrito pelo médico. Eu estou me monitorando também utilizando esse instrumento que é muito importante para quem tem suspeita de Covid-19, que é um oxímetro. Você encontra na internet aí por qualquer R$ 40 e ele mede a saturação, o nível de oxigênio sanguíneo. Se esse nível começar a cair abaixo de 92, 90, 89, é sinal de que você está com dificuldade de oxigenação e pode ter algum comprometimento pulmonar, sendo indício de você procurar o médico ou procurar um hospital para internação. Eu também estou aferindo a minha temperatura regularmente, está tudo sob controle. Eu acho que estou inclusive melhorando em relação aos 2 dias anteriores. Como a minha esposa e o meu filho, para se proteger, porque eu não sei se deu positivo ou não o exame, foram para a casa da minha sogra e eu estou sozinho aqui no quarto em casa, solitário, estou procurando o que fazer. E nessa procura do que fazer, eu li uma entrevista de um médico muito conhecido no meio científico, que é um norte-americano chamado Ian Lipkin, que deu uma entrevista ontem ao jornal El País. E a manchete da entrevista ela é muito chocante. E é a manchete desse vídeo, que é: esse vírus continuará entre nós para sempre. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Antes disso, porém, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito. Agradecer a você que já está inscrito no canal. Estamos chegando a 8.000 inscritos. Isso pra gente é uma conquista muito grande, porque os nossos vídeos são fruto de pesquisa. A gente procura levar com muita seriedade esse trabalho aqui no YouTube para levar informação séria e de confiança às pessoas. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor da Universidade Estadual do Piauí. Pois é, pessoal, e ontem foi publicado no jornal El País uma entrevista com o médico norte-americano Ian Lipkin, onde ele fala a respeito do coronavírus e da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. E eu separei aqui os trechos mais importantes dessa entrevista para comentar com vocês. Eu estou colocando também no link da descrição, ou melhor, na descrição desse vídeo, o link da entrevista na íntegra para quem quiser dar uma lida. Vamos aí então à primeira pergunta. Aliás, antes disso, estou meio atrapalhado, mas tudo bem. Eu quero mostrar para vocês quem é o Dr. Ian Lipkin. Acompanhe aqui comigo. Ian Lipkin é médico epidemiologista, diretor do Centro de Infecções e Imunidade da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Em 2002, ele foi escolhido pelo governo chinês como conselheiro para conter um coronavírus que matou 800 pessoas na China. Era o vírus da SARS. Em 2012, ele foi contratado pelo governo da Arábia Saudita e ajudou a identificar o animal de onde surgiu o segundo coronavírus. Era o caso da MERS em 2002. Desde janeiro, ele voltou a colaborar com as autoridades chinesas, agora na investigação do novo coronavírus, para tentar desenvolver formas de diagnóstico precoce da doença. Então, o Dr. Ian Lipkin é uma autoridade na área de infectologia e virologia, tendo tido importante papel no desenvolvimento de formas de diagnóstico precoce, de rastreamento para a identificação dos reservatórios da SARS em 2002, da MERS em 2012 e agora do coronavírus, do novo coronavírus que causa a Covid-19 em 2020. Ou seja, é uma autoridade científica que tem autoridade de fato para falar sobre a pandemia de Covid-19. Vamos então à primeira pergunta do jornal El País para o Dr. Ian Lipkin. Bom, a primeira pergunta feita pelo jornal El País ao Dr. Ian Lipkin foi: quando o senhor avalia que esta pandemia terminará? Bom, e eu vou ler para vocês a resposta que o Dr. Ian deu a essa pergunta. Vamos viver o resto de nossas vidas com este vírus. Não vai desaparecer.
Os recém-nascidos terão que ser vacinados para sempre e provavelmente teremos que dar doses de reforço adicionais aos já vacinados. Vai ser um problema recorrente. Não acho que a vida volte a ser completamente normal de novo. Então, essa primeira resposta ela é bem chocante, mas vários cientistas no mundo inteiro já corroboram com isso, de que o novo coronavírus veio para ficar. A própria Organização Mundial da Saúde diz que nós não conseguiremos erradicar esse vírus e que nós vamos encontrar, na verdade, são novas formas de convívio e novas formas de conviver, principalmente com esse vírus que deverá continuar circulando entre nós. É bem verdade que eu acredito que nos próximos 3 ou 4 anos o nível de circulação desse vírus vai reduzir bastante, mas tudo vai depender da eficácia e durabilidade do efeito das vacinas que estão sendo desenvolvidas. Como o próprio Dr. Ian Lipkin falou, nós não sabemos se as pessoas vão ter que ser vacinadas anualmente, ou a cada 2 anos, ou a cada 10 anos, para reforçar a imunidade contra esse vírus. Mas o fato é que esse vírus vai dar muito trabalho, de fato, para sumir, para desaparecer da circulação entre as pessoas, e muitos acreditam, muitos cientistas de respeito, como o Dr. Ian Lipkin, acreditam que nós não vamos nos livrar desse coronavírus nunca mais. Ele vai conviver conosco para o resto de nossas vidas. Vamos então aí à segunda pergunta que o jornal El País fez para o doutor. E nem mesmo se eliminarmos todos os reservatórios? E aí vamos à resposta do Dr. Ian sobre essa pergunta. Compare com a varíola, a única doença humana infecciosa erradicada. Não possui reservatório animal e todos os reservatórios são humanos, que sofrem com a doença. Bom, nesse caso ele fala que morcegos e outros animais podem ser reservatórios do novo coronavírus. Como se erradicar todos esses reservatórios da face da Terra? Além do mais, existem pessoas assintomáticas que não desenvolvem os sintomas do coronavírus que também não poderiam ser erradicadas. Nesse sentido, ele completa: as vacinas vão conferir imunidade e elas, associadas às pessoas que adoeceram e se curaram, farão com que a partir de 2022 tenhamos uma redução drástica do número de casos e do número de mortes pela doença. Mas esse vírus não desaparecerá e teremos que continuar monitorando para o resto de nossas vidas. Bom, isso é de fato plausível. As pessoas, quando adoecem pela Covid-19 e são curadas da Covid-19, elas desenvolvem uma resposta imune e estão naturalmente vacinadas. As pessoas que forem tomar as vacinas estarão artificialmente imunizadas, vacinadas. E esses dois grupos somados farão um contingente de pessoas no mundo inteiro que estarão teoricamente imunes à Covid-19. Nesse caso, portanto, a circulação do vírus vai diminuir bastante, o número de casos vai diminuir bastante e o número de mortes também. Mas eu concordo com o Dr. Ian, isso só deverá ocorrer a partir de 2022, quando nós somarmos a quantidade de pessoas que curaram da doença e a quantidade de pessoas que foram vacinadas. Ambos os grupos estarão imunes, protegidos contra a doença. Não se sabe por quanto tempo, mas pelo menos a partir daí o vírus vai circular menos e a quantidade de casos e de morte vai diminuir drasticamente. Vamos à terceira pergunta que o El País fez para o Dr. Ian. Qual sua opinião sobre os últimos resultados de eficácia das vacinas? E sobre essa pergunta o Dr. Ian respondeu o seguinte: os dados sobre as vacinas baseadas em RNA mensageiro do laboratório Moderna e da Pfizer são surpreendentes. Tenho certeza que essas vacinas também vão reduzir a quantidade de vírus que as pessoas infectadas possam gerar. E isso vai reduzir o tempo com que uma pessoa transmite o vírus a outras pessoas. Seremos capazes de distribuir essas vacinas na maior parte da Europa e nos Estados Unidos, mas essas vacinas deverão ter dificuldade e enfrentarão desafio nos países em desenvolvimento, porque nessas áreas nós precisamos garantir o resfriamento adequado das vacinas. Exatamente esse é o grande problema. Essas duas vacinas, que são as vacinas da Pfizer, que eu já falei aqui no canal, e a vacina da Moderna, são vacinas de RNA. O RNA degrada com muita facilidade
e por isso tem que ser conservado a temperaturas de menos 70 graus e exige freezers ou reservatórios especiais para isso. Em países desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos, da América do Norte, isso é muito fácil. Em países em desenvolvimento como o Brasil e subdesenvolvidos, isso é muito difícil. Possivelmente essas vacinas que têm 95% de eficácia deverão chegar inicialmente nos países desenvolvidos. É por isso que eu acho muito importante o governo brasileiro apostar em alternativas que sejam mais baratas e alternativas que possam ser conservadas a temperatura de 2 a 8 graus, que é uma geladeira comum. E aí, nesse caso, a vacina de Oxford e a vacina Sinovac do laboratório chinês são as duas melhores alternativas para o Brasil. Diga-se de passagem, o governo brasileiro excluiu do rol de possibilidades a vacina do laboratório chinês Sinovac, e isso é uma pena. Bom, vamos adiantar aqui e ver a próxima pergunta que o El País fez ao Dr. Ian. Essas vacinas nos permitirão voltar à normalidade? E aí o Dr. Ian responde o seguinte: a única maneira de voltar à normalidade é alcançando a imunidade de grupo global, a chamada imunidade de rebanho. Para isso, nós precisamos que 60% a 80% da população mundial esteja imune. A Covid-19 requer soluções globais e é encorajador ver que o G20, que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, se comprometeu com um programa de vacinação mundial. Não acredito que voltaremos à normalidade antes da pandemia passar. E nesse caso nós temos que atacar de frente essa pandemia, esse problema. A Covid-19 mostrou a nossa vulnerabilidade a vírus emergentes, mas também mostrou nossa capacidade de responder rapidamente através da ciência. E é isso mesmo, nós não podemos pensar a solução para o problema da pandemia de Covid-19 de maneira isolada. É necessário ter uma solução global. Isso porque o mundo hoje está muito interligado. Se a gente resolver o problema da pandemia apenas na Europa e não resolver na América do Sul, quando os europeus começarem a vir para a América do Sul, todo o problema recomeça mais uma vez. Dr. Ian está coberto de razão. É necessário, portanto, que a gente busque alternativas de vacinas que possam atender tanto o primeiro mundo com os países desenvolvidos, como os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. É por isso que eu acredito que quanto mais variedades de vacina nós tivermos para as diferentes realidades, melhor será o prognóstico para nós nos livrarmos dessa pandemia de Covid-19. Próxima pergunta. Como o senhor acha que esse vírus se converteu em uma pandemia? E essa pergunta vem exatamente porque tem aumentado muito nas redes sociais a história, não é nem história, de que o novo coronavírus é uma criação humana em laboratório chinês e a partir daí foi disseminado pelo mundo. Veja o que é que o Dr. Ian fala sobre o tema e olhe que ele é um especialista em coronavírus que trabalha desde 2002 há 18 anos com coronavírus. Ele diz o seguinte: a única coisa que podemos dizer com certeza é que nenhum ser humano criou deliberadamente esse vírus. Afora isso, ninguém sabe como isso aconteceu. Então veja que é pura especulação dizer que esse vírus é uma criação de seres humanos em laboratório para disseminar a pandemia pelo mundo. Então nós temos aí um especialista na área falando do tema e inúmeros outros especialistas, inclusive com trabalhos científicos publicados, já demonstraram que o novo coronavírus é fruto de um transbordo zoonótico, ou seja, é uma passagem acidental de um vírus de animais para seres humanos pelo convívio próximo que se dá entre estes. Próxima pergunta do El País para o Dr. Ian. Nossos sistemas de vigilância podem ser aprimorados contra novos vírus? E essa pergunta foi feita pelos jornalistas do El País porque eles sabem que o Dr. Ian trabalha com monitoramento de vírus emergentes. Veja só a resposta do Dr. Ian sobre essa pergunta. Minha equipe estimou que existem pelo menos 320 mil vírus desconhecidos que podem infectar mamíferos, inclusive humanos. Outras estimativas falam em 1 milhão. Ou seja, é claro que ele está colocando que essa não será a última pandemia. Nós temos que investir em sistemas de monitoramento para que as respostas da ciência, para que as respostas dos governos sejam mais rápidas do que as que foram implementadas nesse atual momento.
É muito importante que a gente continue a investir na ciência e em sistemas de monitoramento. Eu, inclusive, venho defendendo que a partir da experiência com a Covid-19 em 2020, os governos mundiais deveriam estruturar um sistema de monitoramento mundial para que na próxima ameaça o caso seja detectado o mais rápido possível e os sistemas de vigilância mundiais sejam acionados com muita rapidez. Aqui no Brasil a coisa é meio devagar, até hoje nada foi acionado, mas enfim, vamos à próxima pergunta do El País ao Dr. Ian. O senhor também está estudando o uso de plasma de pessoas curadas como tratamento. Há resultados? O uso de plasma de pessoas curadas de Covid-19 em pessoas que estão doentes de Covid-19 tem sido uma alternativa adotada por muitos hospitais mundo afora. Veja o que é que o Dr. Ian fala disso em relação à sua experiência. Temos um estudo com cerca de 200 pessoas que receberam plasma imune ou plasma normal. São pacientes em estado grave. Depois teremos um outro ensaio com pessoas com sintomas leves. Acreditamos que é nesses casos que essa intervenção funciona melhor. Você evita que a infecção se dissemine e descarta a possibilidade de que o próprio sistema imunológico reaja de forma exagerada, que é aquela cascata de citocinas. Ou seja, para o Dr. Ian, a transfusão de plasma de pessoas curadas de Covid para pessoas doentes só funciona nos casos mais leves da doença. Próxima pergunta. Qual sua opinião sobre o Remdesivir, o primeiro fármaco aprovado contra a Covid-19 ao preço de R$13 mil? O Remdesivir, diferente da hidroxicloroquina, já tem aprovação para utilização como um antiviral no controle, no combate da Covid-19. Diferentemente da hidroxicloroquina, que é um fármaco que tem um efeito contra um protozoário que causa malária, o Remdesivir foi desenvolvido para atuar contra vírus, ou seja, ele é uma droga mais específica, é muito cara, custa cerca de 2 mil euros, já convertido aqui para o real, cerca de 13 mil reais. E veja só o que é que o Dr. Ian fala a respeito dessa droga, que é a droga atualmente utilizada na Europa e nos Estados Unidos para pessoas que estão contaminadas e estão desenvolvendo a Covid-19. Tem um efeito muito modesto. Encurta a hospitalização, mas não reduz a mortalidade. Não é um bom fármaco. Provavelmente não vale o seu preço, mas as pessoas o vão tomar porque foi aprovado. Ou seja, há muita controvérsia em relação ao Remdesivir, exatamente porque os estudos apontam que ele não reduz a mortalidade, ele de alguma forma reduz a carga viral, reduz a quantidade de vírus no corpo da pessoa, mas os efeitos dele aparentemente não valem o custo, que é um custo exorbitante. Imagine um país inteiro tratar as pessoas doentes de Covid-19 pagando 13 mil reais ao tratamento. É a falência do país. Se a droga fosse uma bala de prata, se a droga fosse muito eficaz, muito eficiente, talvez valesse a pena. Mas nesse caso, o custo-benefício apresentado não demonstra ser satisfatório. A próxima pergunta feita. O senhor colabora há anos com a China e esteve lá em fevereiro. Acredita que a China realmente conteve o vírus? Bom, e essa pergunta foi feita por quê? Porque o Dr. Ian, desde 2002, tem sido convocado pela China, pela Arábia Saudita e por outros países para ajudar na compreensão de epidemias causadas por vírus emergentes e ajudar nos programas de contenção. Vê só a resposta dele em relação a isso. Sim, lá na China, se o governo decide fazer algo, faz. Não é como na Espanha ou nos Estados Unidos. Faltou acrescentar aqui como no Brasil, onde pode haver debate sobre confinamento e fechamento. Todo mundo obedece. Existem vantagens e desvantagens nas ditaduras, mas na saúde pública, claramente a política é muito mais consistente. Em comparação com a União Europeia e os Estados Unidos, eu acrescentaria com o Brasil, deveriam ter políticas mais consistentes. Ou seja, claramente ele está dizendo que, pelo fato da China viver um regime ditatorial, quando o governo decide fazer uma coisa, ele implementa e a população é obrigada a seguir. Mas eu acrescentaria aqui, Dr. Ian, um outro elemento, é a disciplina do povo oriental.
Nós temos, por exemplo, o Vietnã do lado da China, que é um país pobre, é um país com a metade da população do Brasil numa área territorial equivalente ao estado do Maranhão, e o Vietnã tem índices muito baixos de contaminação. Até hoje, pouco menos de 60 pessoas morreram no Vietnã de Covid-19. E lá, entretanto, há uma disciplina muito grande da população que aderiu ao programa de proteção do governo. A mesma coisa se verifica no Japão, na Tailândia, na Indonésia. Os países orientais revelam ter uma maior disciplina no enfrentamento dessa pandemia. Eu acho que isso é um outro elemento muito importante no sucesso que eles estão obtendo no enfrentamento da Covid-19. E a última pergunta feita foi a seguinte: em 2011, o senhor foi consultor do filme Contágio, um filme que contava como uma pandemia se apoderava do mundo. O senhor está surpreso com a semelhança com a realidade? De fato, em 2011, o Dr. Ian foi consultor da equipe que dirigiu e produziu o filme Contágio. E eu recomendo, inclusive, que vocês assistam esse filme. Vê só a resposta que o Dr. Ian deu a essa pergunta. Não estou surpreso com a precisão do que o filme expôs, porque nos baseamos em nossa experiência durante os surtos do vírus do Nilo Ocidental, da SARS e do Ebola. Nesse caso, eles observaram o comportamento dessas viroses que ocorreram no mundo, e ele, inclusive, o Dr. Ian, participou do combate disso e transferiu essa experiência para o filme. E, de fato, o filme se mostrou muito, mas muito próximo da realidade que nós estamos vivenciando hoje. Então, eu espero que eu tenha podido trazer mais algumas informações para todos nós com a entrevista desse especialista, e fica a síntese de uma conclusão óbvia. Nós estamos enfrentando um problema grave de saúde mundial, talvez o maior problema da história recente da humanidade, e apenas consciência é que nós iremos superar esse desafio que a natureza está nos impondo. É muito importante que a gente continue a utilizar máscara quando sai em público, continue a higienizar as mãos regularmente e continue mantendo um certo distanciamento social, até pelo menos a ciência compreender melhor a dinâmica dessa doença e trazer alternativas que representem soluções para a humanidade. Isso não deverá ocorrer antes de 2021 ou 2022. Até lá, se proteja e proteja sua família e o seu próximo. Um forte abraço. Se você gostou dessa entrevista, desse vídeo, dá uma curtida, deixa teu comentário, tua crítica e até o vídeo da tarde.